The sermon Believing God was delivered on Sunday morning, February 24th, 1952, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão Crendo em Deus foi pregado no domingo de manhã, dia 24 de fevereiro de 1952, no Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Quando chegará o momento, quando guardarei minha armadura e habitarei em paz no lar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar e então nos reuniremos no lar. Não conheço na terra contentamento sereno, nem refúgio com paz e proteção. Este mundo é uma selva de aflição. Este mundo não é meu lar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar e nos reuniremos no lar. A Jesus Cristo fugi para descansar. Ele me faz parar de perambular e inclinado em seu seio para o socorro, até Ele me conduzir ao lar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar e nos reuniremos no lar. Sem demora, procurei a face do meu Salvador. Meus passos não mais perambularão. Com ele, desafiarei a corrente deprimente da morte e alcançarei meu lar celestial. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar e nos reuniremos no lar. Número 227 agora, ajuntando formosos feixes. Eu gosto de cantar este porque é um hino missionário e é uma espécie de enlevo para meu espírito. 227 is the hymn number. All right. 227 é o número do hino. Correto. Agora, o hino de encerramento apenas um... Now let's everyone join right in on this now. You like these old songs? Say amen if you. Wonderful. All right, all together now. Agora vamos todos nos unir nisto agora. Vocês gostam destes velhos hinos? Digam amém se gostam. Ótimo, tudo bem. Todos juntos agora. Aos campos da colheita alegremente vamos hoje, ajuntando feixes, ó formosos feixes. Do alvorecer até a noite nós lutaremos com nossa força, ajuntando feixes, ó formosos feixes. Ajuntando feixes, formosos feixes. Ajuntando feixes, formosos feixes. Ó, louvado seja o Senhor, estamos a caminho da terra do dia infinito, ajuntando feixes, ó, formosos feixes.
Na montanha, colinas ou planície, nós ceifaremos o trigo, ajuntando feixes, formosos feixes. Sim, trabalharemos, longe e perto, nunca hesitaremos, nunca temeremos, ajuntando feixes, ó formosos feixes. Todos agora, vamos! Ajuntando feixes, ó formosos feixes, ajuntando feixes, feixes de ouro, formosos feixes de ouro. Louvado seja o Senhor, estamos a caminho da terra do dia infinito, ajuntando feixes, formosos feixes. Now, when we come to that part again, praise the Lord, we're on our way to the land that's born upward, to the land of endless day, gathered sheep. Let's start the course now, come on. Só um momento. Agora, quando chegarmos naquela parte novamente, louvado seja o Senhor, estamos a caminho da terra, vamos apontar para cima, da terra do dia infinito, ajuntando feixes. Vamos tentar cantar o coro agora. Vamos! Louvado seja o Senhor, estamos a caminho da terra do dia infinito, ajuntando feixes, formosos feixes. Good, now let's get it again, all right? Bem, agora, vamos cantá-lo novamente, correto? Oh, we will sing. Cantaremos e oraremos, e a voz do nosso mestre obedeceremos, ajuntando feixes, ó formosos feixes. Enquanto vamos em terras estrangeiras, fazendo o que nosso Senhor ordena, ajuntando feixes, formosos feixes. Ajuntando feixes, formosos feixes. Ajuntando feixes, formosos feixes. Ó, louvado seja o Senhor, estamos a caminho da terra do dia infinito, ajuntando feixes, formosos feixes. Let us stand now, if you will. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Oh, Master of Life, we see you in the book called the Bible. Ó Mestre da Vida, nós te vemos no livro chamado Bíblia. In a dramatic picture this morning, as we think it to be a beautiful Sunday morning when you were studying up on the mountain. You gathered your disciples around you and was teaching them in the Beatitudes just the things that they should do. Em um quadro dramático esta manhã, pois que achamos que fosse uma linda manhã de domingo, quando tu estavas assentado sobre o monte, reuniste teus discípulos ao teu redor e estavas lhes ensinando as bem-aventuranças, exatamente as coisas que eles deveriam fazer. You said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Tu disseste, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Blessed are you when man shall revile you and persecute you and say all manner of evil against you, falsely for my name's sake. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome. Rejoice and be exceedingly glad, because great is your reward in heaven. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. After this manner you taught us all that we should pray like this. Deste modo, tu nos ensinaste a todos que deveríamos orar assim. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Give us this day our daily bread, and forgive us of our trespasses, as we forgive those who trespass against us. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que praticam ofensas contra nós. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Now the classes may take their places. The adult class, move forward if you can, while the boys give us crowding time. Agora as classes podem tomar seus lugares. A classe dos adultos se mova para a frente, se puder, enquanto os rapazes tocam para nós Nuvem e Fogo. Now, there's some empty seats in front, and some of you in the extreme back. Agora tem alguns lugares vazios na frente, se alguns de vocês que estão bem atrás desejarem. I know our tabernacle's not, the
acoustics here is not so very good because we have a rebound between each one of those pilasters there. Rafters hanging down is a rebound. Sei que nosso tabernáculo não é, a acústica aqui não é muito boa, porque temos uma repercussão entre cada uma dessas pilastras aí e as vigas suspensas. A repercussão. If you want to come a little closer to this, if you speak, you're more than welcome. While we're doing this, if you desire, Se você deseja se aproximar um pouquinho, há alguns lugares. Esteja à vontade enquanto fazemos isto, se você desejar. let us turn now to Genesis, the 22nd chapter, and then also turn to Romans, the 4th chapter, for just a short message this morning before the healing service in our Sunday school teaching. Vamos virar agora no capítulo 22 de Gênesis e também viraremos em Romanos, capítulo 4, para apenas uma curta mensagem esta manhã, antes do culto de cura, no nosso ensinamento de escola dominical. Genesis 22. Gênesis 22. Anyone need a Bible? Alguém precisa de uma Bíblia? Did you forget yours? Você esqueceu a sua? If you did, just raise up your hand if you want one to study from. Se esqueceu, apenas levante sua mão se deseja uma para estudar. We have a number of them back here. We'd be glad to have one of the ushers to bring them right to you if you desire one. Temos um punhado delas aqui atrás. Ficaríamos felizes em pedir para um dos porteiros trazê-las para você se vocês desejarem uma. I see some hands up. Vejo algumas mãos levantadas. Brother Roy, we got brother. Pastor, got that through there? Irmão Roy, poderiam vocês, irmãos, virem por um momento e distribuí-las por ali na parte de trás? Isto é ótimo. Miss Harvey here, Miss G.H. Harvey from Danville, Illinois. A senhora Harvey aqui, senhora G.H. Harvey de Danville, Illinois. Have you got your boy with you? All right. We have prayer just in a little bit. All right, Miss Harvey. A senhora trouxe o seu garoto consigo? Tudo bem, nós faremos oração daqui a pouco por ele. Correto, senhora Harvey. All right. Now we're going to speak just a little, or have Sunday school. It's customary here that we have our Sunday school lesson. Muito bem, agora falaremos só um pouco, ou teremos a escola dominical. É costume aqui termos nossa lição de escola dominical. So while I'm around home, they give away, let me have the Sunday school on account of praying for the sick. Mas enquanto estou por aqui na minha cidade, ora, geralmente eles me concedem e me deixam ficar com a escola dominical devido fazer oração pelos enfermos. And then our pastor will bring the message for the morning right after this part of the service. E então o nosso pastor trará a mensagem para amanhã, logo após esta parte do culto. And we'll try to give him the platform just as quick as possible by 11 o'clock, if the good Lord will. E tentaremos lhe dar a plataforma o mais rápido possível, por volta das 11 horas, querendo o bom Senhor. Now, there's many requests, and I'm praying for you all constantly and everywhere. I want you to pray for me. Agora há muitos pedidos e constantemente eu oro por todos e em todas as partes e quero que orem por mim. I have something, the reason I'm at home so long about this time, I'm seeking God's divine way for me to go in my next services, as I promised him I would. Eu tenho algo, a razão pela qual eu estou em casa por tanto tempo desta vez é que estou buscando o caminho divino de Deus para eu ir nos meus próximos trabalhos, conforme lhe prometi que faria. I'm not trying to rush the Lord, because he knows all things, but I'm asking him to show to me a vision of what I must do or where my next move will be. Agora, não estou tentando apressar o Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. Mas estou lhe pedindo para me mostrar uma visão do que devo fazer ou onde será o meu próximo passo. And since I have come from Africa, there's only been one vision that taken place, and that was the other morning. Then it comes 2 or 3 times through the day. And I believe that he is near now. E desde que vim da África, houve apenas uma visão que aconteceu. E isso foi a outra manhã, então ela veio 2 ou 3 vezes através do dia. E creio que ele está perto agora. The visions usually come in a cluster. As visões geralmente chegam em grupos. If you notice in the Bible upon our brothers of days ago, that usually a bunch of visions that would move into Daniel or to Joseph, and then there'd be a space there where there wouldn't be any.
Se você já observou na Bíblia sobre nossos irmãos dos dias passados, que geralmente um grupo de visões vinha a Daniel ou a José, e então havia um espaço ali que não havia nenhuma. Eu muitas vezes tenho me perguntado se eu deveria realizar meus cultos do modo que tenho realizado. I get to a dozen or two of a night or something like that where there's thousands of them waiting, and it just keeps coming to my heart that I shouldn't do that. That God has given me the authority to put the diseases, to break the power of Satan. Apenas oro. Talvez eu atenda 1 ou 2 dúzias por noite ou algo assim, quando há milhares esperando, e simplesmente continua vindo em meu coração que eu não deveria fazer aquilo, que Deus me deu autoridade para colocar as enfermidades, para romper o poder de Satanás. And Wednesday night a week I come down here to the tabernacle, and there's a group of people gathered in, so I just lay like a fleece before the Lord. E na noite de quarta-feira, há uma semana, eu vim aqui no tabernáculo e havia um grupo de pessoas que haviam se reunido. Então eu simplesmente prostrei como um velo diante do Senhor. I said, Lord, I never did walk out. I had many times. I've always questioned the people. First, do you believe? How much do you believe? Do you believe I'm able to do this? And all these different things like that. E disse, Senhor, eu nunca saí. Eu sempre questionei as pessoas. Primeiro, você crê? Quanto você crê? Você crê que sou capaz de fazer isto? E todas estas coisas diferentes assim. And then I'd wait to get them on the platform and wait till I saw a vision, see just exactly what was going on. Then I'd pronounce it just what it was, and it's so slow I could hardly get to the people. E então eu chamava na plataforma, e esperava até ter uma visão, via exatamente o que estava acontecendo, então dizia exatamente o que era. Era tão devagar que dificilmente conseguia atender o povo. But a few days ago I was wondering, many times I'd be standing on the platform where maybe 100,000 people. Mas há poucos dias atrás eu me perguntava, muitas vezes, estou de pé na plataforma onde pode haver 100.000 pessoas. First thing you know, something real bold, something just rise up in me, and I'd go right on and call that demon and cast it out. E de repente, algo realmente audaz simplesmente forma-se em mim. E sigo em frente e chamo aquele demônio e o lanço fora. Now I thought, that's strange. And then here I begin to think, many of you's read my little book, no doubt, all in here. And many instances there. E eu penso, isto é estranho. E então aqui eu começo a pensar, muitos de vocês leram meu livrinho, sem dúvida todos aqui, e sobre muitos incidentes ali. I've seen one night in Portland where a demon, oh my, man weighing 300 pounds about runs this platform, and he said, well, you hypocrites, and I'll show you how much man I got. Eu os vi certa noite em Portland, onde um demônio, e que coisa! Um homem pesando 300 libras, mais ou menos, e correu até a plataforma, e ele disse, bem, seu hipócrita, disse, eu lhe mostrarei o quanto és homem de Deus. Ele era um homem doente mental que tinha saído do instituto. E ele correu até a plataforma e ia quebrar meu pescoço, e 500 pregadores simplesmente se recuaram dele. E ele aprontou seu braço e disse, eu vou quebrar cada osso de seu corpo. E eu pesava 128 libras, e ele com cerca de 300, com um imenso tórax. E que homem forte era ele, bem capaz de cumprir sua ameaça. E bem no meio disto, havia algo se movendo sobre mim, e eu simplesmente fui até onde ele estava. Ele disse, esta noite quebrarei cada osso em seu corpo de aparência frágil. Eu disse, porque você desafiou o Espírito de Deus esta noite, você cairá a meus pés no nome do Senhor. Ali estavam as 2 profecias feitas. E ele se apressou em minha direção, disse, vou lhe mostrar aos pés de quem eu cairei.
E ele cuspiu em minha face quando ele subiu e aprontou seu enorme punho. Just now, Satan come out of the man. And he threw up his arms and screamed and fell across my feet. The police had to pull him off. Na mesma hora eu disse, Satanás, saia do homem. E ele levantou seus braços e gritou, e caiu a meus pés, até a polícia ter de tirá-lo dali. Now, he didn't have any faith in me. He didn't. Agora, ele não tinha nenhuma fé em mim. Ele não cria em mim. And I see it takes a bold challenge. I've been praying for everyone that comes. E vejo que é necessário coragem para desafiar. Eu tenho orado por todos os que vêm. The other night, there's people here, a woman couldn't speak. As soon as that evil power was challenged, she spoke. Outra noite, haviam pessoas aqui. Uma mulher não podia falar. Tão logo aquele poder maligno foi desafiado, ela conversou normalmente. And this lady here had a big garter on her throat. I just walked up to her and said, Satan, I just have the authority to break your power. You had to come off of her. E havia uma senhora aqui que tinha um grande papo em sua garganta. Eu simplesmente me aproximei dela e disse, Satanás, eu tenho autoridade para romper seu poder. Você tem que sair dela. I said, will you believe that? She said, yes. Eu disse, ele saiu. Eu disse, a senhora crê nisto? Ela disse, sim. I said, all right, you go home, put a string around your neck and measure it. See how big it is? And every 3 days, cut a piece of string off there. See how it starts shrinking. Eu disse, muito bem, vá para casa e coloque um cordão em volta de seu pescoço e o meça, veja qual é o tamanho. E a cada 3 dias, corte o pedaço de cordão dali, veja como começará a encolher. The first day is about that much, second day about like that, and the third day about like that, where it went down. See, it's the same string she brought here at the platform. No primeiro dia foi mais ou menos um tanto assim, no segundo dia foi mais ou menos assim, e no terceiro mais ou menos assim. O tanto que tinha diminuído, vejam. O mesmo cordão. Ela o trouxe aqui na plataforma. And then I began to hear it come in, and I'm just asking God, would that be His divine will? And the other morning about... E então comecei a ouvir isto se aproximar. E eu apenas pergunto a Deus, seria essa a sua vontade divina? E em outra manhã, cerca... I've got a little girl, 8, 10 months old, little Sarah. And she's a sweet little darling, and I haven't got to be with her very much, and I've spoiled her. I'm just holding her arms all the time. Eu tenho uma garotinha com 10 meses de idade, a pequena Sarah, e ela é uma coisinha dócil, e não tenho estado muito com ela, e eu a mimei, admito isto, só a seguro em meus braços o tempo todo. You would too if you didn't get to see that little chump of love no more than what I get to see her, just now and then when I'm home. So I guess I spoiled her whole life. Você também faria, se não tivesse a chance de ver esse amorzinho de criatura mais do que eu a vejo. Você sabe, só de vez em quando ela vai estar em casa. Então eu acho que a mimo muito. She's cutting some teeth and got real sick. She must have got a dysentery, all sorts going around. I guess some of your families have it too. Real sick, vomiting and dysentery. Ela está com alguns dentes nascendo e ficou muito doente. Ela deve estar com desenteria também. Está passando de um para outro. Eu acho que algumas famílias de vocês também estão com isto. Muito doente, vomitando e desenteria. And so she was crying. Her mother was so tired she just didn't wake up. I never either. E então ela estava chorando. A mãe dela estava tão cansada que nem mesmo acordou. Nem eu também. And I woke up and I was asleep back in the second room from her. And her mother and her and that little girl and I sleeping in the other room, little Rebecca. E eu acordei e eu estava dormindo atrás, no segundo quarto depois dela. É sua mãe e ela ali, e a garotinha e eu dormíamos no outro quarto, a pequena Rebecca. And so Billy Paul was staying with his grandmother that night. E então Billy Paul estava com sua avó naquela noite. So I woke up. I said, what made me wake up like that? Então eu acordei e ouvi, eu disse, o que me fez acordar assim? I heard his voice say, go to your baby and give her a drink of water. Ouvi sua voz dizer, vá até seu bebê e dê a ela um gole d'água. I went in the room and she was crying. She cried a long time. She must not have woke her mother up in her little crib. Eu entrei no quarto e ela estava chorando. Ela tinha chorado por muito tempo. Ela não deve ter acordado sua mãe em seu bercinho. I went and got a glass of water, so went in, a little thing for her to drink, the whole glass of water. And there in her condition, then, with the dysentery she'd had. Eu fui e peguei um copo d'água enquanto entrei.
A criaturazinha quase bebeu todo o copo d'água, e ali, em sua condição então, com a desenteria que ela teve... I thought, isn't that lovely how sweet he is to do that? That's the second time, a third time. Logo eu pensei, não é isso amável? Quão dócil é ele em fazer isso? Esta é a segunda vez ou a terceira vez. One time I was at Sioux Falls. She's only 3 months old. She was laying on the bed. Her mother walked out talking to some people. Certa vez eu estava em Sioux Falls, ela tinha apenas 3 meses de idade. Ela estava deitada em uma cama, sua mãe tinha saído, estava conversando com algumas pessoas. And I was shaving like that, getting ready for the meeting. E eu estava me barbeando assim, me aprontando para ir à reunião. And I was standing there shaving, and I heard the angel Lord say, "Get your baby right quick." E eu estava ali de pé barbeando e ouvi o anjo do Senhor dizer, pegue seu bebê, rapidamente. I laid my razor down, run around, and just half a minute longer, she'd been gone. Coloquei meu barbeador ali e corri. E se eu demorasse só mais meio minuto, ela teria morrido. She's on a high bed about like that, and she had both arms, she's just rolling, and it rolled her little head hanging down her arm, just sliding over. I had to run real quick to grab her, just as she went on. Ela estava em uma cama alta, mais ou menos desta altura, e estava com os 2 braços. Ela simplesmente rolando e rolou sua cabeça, a cabecinha pendurada, seus braços simplesmente escorregando. Tive que correr rapidamente para agarrá-la, exatamente quando ela estava caindo. He's lovely, sweet. Ele é amável, dócil. A little later from that, there's a young girl. She's perhaps sitting here this morning. I don't see her, but she comes sparingly. Pouco depois daquilo, havia uma jovem. Talvez ela esteja sentada aqui esta manhã. Eu não a vejo, mas ela vem de vez em quando. She's a member of the church in New Albany, a very prominent church, outstanding church in New Albany. Ela é membro de uma igreja em New Albany, uma igreja muito notável, uma igreja de projeção em New Albany. I've been down there. She's got a mental condition, kind of a psychic neurosis. Eu estive lá. Ela tem um problema mental, um tipo de psiconeurose. And she won't even leave the city or anywhere. She starts screaming and crying, going home. E ela nem mesmo sai da cidade ou parte alguma. Ela começa a gritar e chorar e assim por diante. So I prayed for her 2 or 3 times, but something wouldn't let me challenge that demon somehow. Então eu orei por ela 2 ou 3 vezes, mas algo não me deixava desafiar aquele demônio, de algum modo. I don't know, I just couldn't do it. Eu não sei, eu simplesmente não podia fazer isto. She's a good friend to a nurse that lives in the neighborhood there. They come up there. Ela é muito amiga de uma enfermeira que mora na vizinhança ali. Elas vão ali. She's getting worse. She's been that way for about 8 years. Ela estava piorando. Ela estava daquele jeito por cerca de 8 anos. So she came up the other day and she said, I said, sis, the only thing I know that there's a cause there somewhere. I don't know what it is. I said, if you could come up. Então ela chegou outro dia e eu lhe disse, irmã, a única coisa que sei é que há uma causa aí em algum lugar. Eu não sei o que é. Eu disse, se você pudesse se aproximar. She said, I've been praying for him. I passed her and said, my pastor sent me up here, so go see Brother Billy and see what he said. Ela disse, eu tenho recebido oração do meu pastor. Ele disse, meu pastor me mandou aqui, disse, vá ver o irmão Billy e veja o que ele diz. Well, I said, I don't know, sis. I said, I'm just like your pastor. Bem, eu disse, eu não sei, irmã. Eu disse, eu sou exatamente como seu pastor. I said, have you confessed all your sins? Everything. Eu disse, você já confessou todos os seus pecados? Tudo. Sunday school teacher. That's a great class. Doing a good work. But just that hungover. Professora de escola dominical. Tem uma grande classe e estava fazendo um bom trabalho, mas aquilo pairava sobre ela. Well, I didn't know what to do. You just about imagine how I'd feel. I just didn't know what to do. Bem, eu não sabia o que fazer. Você pode imaginar como senti. Eu simplesmente não sabia o que fazer. We took her in the room. I said, all right, come on up. When people come, we just stopped everything. I got her in the room. Nós a levamos para a sala. Eu disse, certo, suba. Quando as pessoas chegam, nós simplesmente paramos tudo. Eu a levei para uma sala. I sat down and just started talking about the genealogies and about the beginning, the origin of time and everything and watching her. Eu me assentei e comecei a falar sobre genealogia e sobre o princípio, a origem do tempo e tudo, e a observava. It's that same morning. God's always there at the crucial moment, you know. Foi naquela mesma manhã. Deus sempre está ali naquele momento crucial, você sabe. And after a while, I looked out, there come a vision moving up.
seen an automobile going swiftly. E após algum tempo, eu olhei, ali veio uma visão. Eu vi um automóvel indo rapidamente. I said, your conditions has something to do with an automobile. Eu disse, sua condição tem algo a ver com um automóvel. She said, no, I never was in a wreck. Ela disse, não, nunca estive envolvida num acidente. I said, just sit down. Eu disse, apenas fique assentada humildemente. Said, I see you in a car. You almost get hit by a train. Disse, eu a vejo em um carro. Você quase foi atingida por um trem. She jumped. She said, oh. Ela pulou, ela disse, oh. I said, yes, you're not with your husband. You're with another man. Your husband's overseas in war at that time. Eu disse, sim, e você não está com seu marido. Você está com outro homem. Seu marido está no estrangeiro, na guerra, durante esse tempo. Went ahead and began to bring it on down. I said, the things that you done, the immoral things. Fui em frente e comecei a trazer aquilo. Eu disse, as coisas que você fez, as coisas imorais. You told him about some of it, but you didn't tell him about it all. Você lhe contou um pouco daquilo, mas você não lhe disse tudo. When she started screaming and holding her face like that, E ela começou a gritar, segurando sua face assim. I said, you're going to have an operation not long ago, too, for your tonsils. You're afraid to take anesthetic, afraid you'd tell that or anything. Eu disse, há não muito tempo atrás você ia ser operada também, a sua amígdala, e você ficou com medo de tomar anestesia, com medo de contar aquilo sob o efeito. She just screamed and fell on the floor. Ela simplesmente gritou e caiu no chão. She said, that's the truth. Ela disse, esta é a verdade. I said, how can you ever get anywhere that thing? Eu disse, como pode você ir para frente na vida com isso? She said, I asked God to forgive me. Ela disse, eu pedi a Deus para me perdoar. I said, you never sinned against God. You sinned against your husband. And thou. Eu disse, você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido e seus votos. I said, you go back and make that right. Then come, I can control that demon then. See? Eu disse, você volte e acerte isso, então venha. Eu poderei controlar esse demônio, então, veja. I said, by the way, your husband, I described how he looked, never seen him in my life. I said, he's got the same things to confess to you. E eu disse, por falar nisto, seu marido... Eu descrevi como ele se parecia, nunca o vi em minha vida. Eu disse, ele tem a mesma coisa para confessar a você. I said, now if you don't believe it, call him on the phone and tell him to meet you. Eu disse, agora, se você não crê nisto, telefone para ele e diga-lhe para se encontrar com você. She went and called him on the phone, they met on the road. Ela foi e telefonou para ele, eles se encontraram na estrada. Here they come back, tears running down her cheeks, forgive one another. The demon left her and there she was free. See? E aqui voltaram eles, lágrimas rolando em suas faces, perdoando um ao outro. Aquele demônio a deixou, então ela ficou livre. Está vendo? Now, I might have screamed and hollered over that demon and cast and everything else, and it never left till that's corrected. See? Agora, eu poderia ter gritado e berrado com aquele demônio e expulsado e tudo mais. E ele nunca teria saído até que aquilo fosse corrigido. Está vendo? See, you've got to find the cause before you can find the cure. Veja, tem de se encontrar a causa antes de poder encontrar a cura. You go to a doctor. You say, I got a headache. Well, he might give you an aspirin. Oh, it'll come back. Você vai a um médico, você diz, estou com dor de cabeça. Bem, ele poderia lhe dar uma aspirina. Bem, ela voltaria. Maybe you got stomach troubles causing that headache. Talvez você tenha um problema de estômago que seja a causa da dor de cabeça. Maybe you got an infection somewhere that's causing the fever. Making you have headache. Something else. Talvez você tenha uma infecção em algum lugar que esteja causando a febre, fazendo você ter dor de cabeça, alguma outra coisa. You have to go back. That doctor has to diagnose that case down until he finds where the cause is. Then you get rid of the cause. Você tem que voltar, aquele médico tem que diagnosticar aquele caso até encontrar onde esteja a causa. Então você se livra da causa. Just like a hole in a bucket. If you're pouring water in, the water just keeps leaking out. Better stop the hole up first. See? And that's Justamente como um buraco num balde. Se você está despejando água nele, a água simplesmente continua vazando. É melhor tapar o buraco primeiro, veja. E isto é... now there's where I lay. What must I do? Agora aí está onde me encontro. O que devo fazer? Now, the biggest thing in my meeting, what is you don't get prayed for it. Agora, a maior coisa em minha reunião foi isto. Você não recebe oração por isto. And I prayed massive prayer for all of them, but they say, well, if you just touch me, if you do this, and they see those things take place. E eu tinha orado e pedido em oração por todos eles, mas eles dizem, bem, se você simplesmente tocasse e fizesse isto...
E eles veem aquelas coisas acontecerem. And it is right. The Bible said they lay hands on the sick and they recover. Isto é certo. A Bíblia diz, põem as mãos sobre os enfermos e os curam. Then when you start that, I've tried that in places through the line, lay hands on, but if their life isn't combed through by the Holy Spirit to find out if there's anything in there, they don't feel they've been prayed for. Então, quando você começa a fazer isso, eu tentei isso. Eu os fazia passar rapidamente pela fila, colocava as mãos sobre eles, mas se suas vidas não forem vasculhadas através do Espírito Santo para descobrir se há algo ali, eles não sentem que receberam oração. Here's my secretary sitting here and thinks that no gets a letter, isn't it right? They just think they're not. Aqui está meu secretário, sentado aqui, e coisas que sabe, recebe as cartas. Não está certo? Eles simplesmente acham que não. Now there I'm up against something, and I believe if I could preach, and I'm not much of a preacher, but if I could get the people to see that they got to absolutely come clean with God, then I believe I have the authority by Jesus Christ to break the power of any demon there is. Agora, aí sou contra uma coisa. E eu creio que talvez pudesse pregar. E não sou um grande pregador, mas se eu pudesse fazer com que as pessoas vissem que elas têm que chegar absolutamente limpas diante de Deus, então eu creio que teria autoridade através de Jesus Cristo, rompendo o poder de qualquer demônio que existe. When the Peter and John passed through the gate called Beautiful, they never asked the man if he was a believer or what he was or anything about it. Quando Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, eles de modo algum perguntaram àquele homem se ele era um crente, ou o que ele era, ou qualquer coisa a respeito. Peter said, Silver and gold have I none, but what I have, I'll give you. That in the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te darei. Disse, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. He picked him up and held him there till his ankle bones got strength, and away he went, walking. Ele o levantou e o segurou até seus artelhos se firmarem, e ele saiu andando. Now there's something in there that I'm studying on, and I want you to pray for me. All right, will you do it? All right, God bless you. Agora, existe algo ali que estou pesquisando, e quero que você ore por mim. Correto, você fará isto, simplesmente orar? Correto, Deus o abençoe. Turn to Genesis 22 now, I'm going to read some for the lesson before prayer service. Vire Gênesis 22 agora. Vou ler um pouco para a lição antes do culto de oração. All right, we're going to start along about let's just talk of it a little bit. Correto. Vamos começar mais ou menos Vamos só falar sobre isto um pouquinho. I'll tell you what we'll do. I want you to get Romans 4 also. We're going to teach a little about faith. Eu lhe direi o que faremos. Eu quero que tome Romanos 4 também. Eu vou ensinar um pouquinho sobre fé. That's what we all need a whole lot of, isn't it? É disso que precisamos muito, não é? Faith is not an evidence, only it's the substance. Fé não é apenas uma evidência, é a substância. Faith itself is a substance and an evidence of things that the senses of the body won't declare. A fé ela mesma é a substância e a evidência das coisas que os sentidos do corpo não declaram. And I thought maybe in teaching this would spur your faith up. You get it to a level to where that God can move into you and bless you. E eu pensei que talvez ensinando isto estimularia sua fé. Veja, e levaria a um nível onde Deus possa entrar em você e abençoá-lo. Now, let's begin reading about the 8th verse of the 22nd chapter, dealing with Abraham. Agora vamos começar a ler mais ou menos no versículo 8 do capítulo 22. Trata-se de Abraão. And he was first called Abram, and then he received his priest name or his father name, which was Abraham, which means the father of nations. E ele primeiro se chamava Abrão, e então recebeu seu nome de sacerdote, ou seu nome de pai, o qual era Abraão, que significa o pai de nações. Now listen, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Agora ouçam. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. What a dramatic scene here.
72 years before the coming of the Lord. God foreshadowing now, speaking, getting ready to make a parable. Que cena dramática aqui, lá atrás, 1872 anos antes da vinda do Senhor. Deus pronunciando agora, falando, se preparando para fazer uma parábola. And Abraham was an old man, 90 years old, and Abraham was 100 and Sarah was 90. E ele, Abraão, era um homem velho, 90 anos de idade. E Sara, ou Abraão tinha 100 e Sara tinha 90. That's about 40 years beyond the menopause. The life in her was dead. The life in Abraham was dead. An old man at that age. Isso foi 40 anos depois da menopausa, então a vida nela estava morta. E a vida em Abraão estava morta, um velho naquela idade. And God appeared to him when he was 99 and said, Abraham, walk before me and be perfect. E Deus apareceu para ele quando ele tinha 99 e disse, Abraão, anda diante de mim e seja perfeito. Just think, at 100 years old. Apenas pense, com 100 anos de idade. And he told him what was going to take place. E ele lhe disse o que iria acontecer. That all the nations will be blessed in you because that I'm going to give you a son by Sarah. Disse, todas as nações serão abençoadas em ti, porque eu vou te dar um filho através de Sara. Now think, 100 years old. Agora pense, 100 anos de idade. And then the Bible said that E então a Bíblia diz isso. Abraham, you know how he made his sacrifice and kept the birds off of it so the sun went down, and how the darkness come over and the Spirit of God came down, talked to him, and Abraham believed God. Abraão, você sabe como ele fez seu sacrifício e fez com que os pássaros ficassem longe daquilo até o sol se pôr, e como a escuridão chegou e o Espírito de Deus desceu e falou com ele, e Abraão creu em Deus. Now, I want to deal with that subject, believing God or taking him at his word. Agora quero tratar do assunto crendo em Deus, ou tomando-o em sua palavra. Now, Abraham didn't have any great cloud of witnesses like we have today, for Abraham himself was a Chaldean, the father of the Jews. Agora, Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje, pois Abraão, ele mesmo, era um caldeu, embora pai dos judeus. But he was a Chaldean from the city of Ur. Porém, ele era um caldeu da cidade de Ur. And he was called out from among his people to walk in a strange land. E ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. How beautiful that types the Christian walk today, that we have to come out from our associates of the world. To walk in a strange land, or strange to the first land that we walked in. Quão bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje, de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo para andar em uma terra estranha, ou estranha à primeira terra que entramos. And the land that we call today is walk in the Christian way, walk with Christ, separate ourselves from the things of the world. E a terra que chamamos hoje é andar no caminho cristão, andar com Cristo, nos separando das coisas do mundo. And he did that by faith, and he sojourned in a strange land, not even knowing where he was going. E ele fez aquilo pela fé, e ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo. The only thing God said, come out, Abraham, and go into a land, and he was looking for a city whose builder and maker was God. A única coisa foi que Deus disse, sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele estava procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Now that was what we would refer to in the natural life would be, I'd say, instinct. You'd naturally call it, but we call it leadings of the Holy Spirit. Agora, se aquilo era o que diríamos na vida natural, seria, eu diria, instinto. Naturalmente se chamaria isso, mas chamamos de liderança do Espírito Santo. God called him out from among his people, out of the land, his own homeland, from his people. Deus o chamou para fora de seu povo, para fora da terra, sua própria terra natal de seu povo. And he dwelt in strange lands, professing that he was a pilgrim and stranger, seeking a city, looking for a city.
E ele habitou em terras estranhas, professando que ele era peregrino e estrangeiro, procurando uma cidade, à procura de uma cidade. Oh, my, how that still comes down to his children. That strain of looking for a city whose builder and maker is God. Oh, que coisa! Como aquilo continua vindo através de seus filhos, aquele esforço em procurar uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. And God blessed him, and then when he was real old, he said, now Abraham, you walk before me, be perfect, and how he was going to bless him and multiply him. E Deus o abençoou. Então, quando ele estava bastante velho, ele disse, agora, Abraão, você andou diante de mim, sendo perfeito, e como ele o abençoaria e o multiplicaria. Now, if we look at the natural side, why it was impossible for him to have this child by Sarah. Agora, se olhássemos para o lado natural, ora, seria impossível para ele ter este filho através de Sara. Why, all the resources of life is gone. Sarah's 90 years old, Abraham 100. Porque todas as fontes de vida haviam secado. Sara, com 90 anos de idade, e Abraão, 100. Why, you tell that to a doctor today, a man 100 years old and his wife 90 is going to have a child? Ora, se você dissesse isso a um médico hoje, um homem de 100 anos de idade com sua esposa de 90, que você ia ter um filho? Well, you know what they do? They lock you up in a psychopathic ward somewhere, saying while the old fella and old lady's a little off up here somewhere. Ora, você sabe o que eles fariam? Eles o trancariam na ala psicopática de um hospital em algum lugar, dizendo, ora, o velho companheiro e a velha senhora não estão muito certos aqui do juízo em algum ponto. But you don't look at circumstance, you look at the promise. Mas não se olha para a circunstância, olha-se para a promessa. If you go to looking, now that's the same way about maybe the lady in the wheelchair here, or some of you there with cancer. Vem, se você olha... Agora, foi do mesmo modo, talvez com a mulher na cadeira de rodas aqui, ou alguns de vocês aí com câncer. The doctor says you can't get well. Now, if you believe that, then you can't get well. O médico diz, você não pode ficar bom. Agora, se você crê nisso, então você não pode ficar bom. But you've got to look at a divine promise. Mas você tem que olhar para uma promessa divina. No man called into his place. He said, brother, come pray for my baby. Got black diphtheria and settled in the heart. Um homem de idade chamou para ir à sua casa. Ele disse, irmão, venha orar pelo meu bebê. Ele está com difteria negra e se alojou no coração. The cardiogram shows that the heart's done dropped one back and it's gone. E o cardiograma mostra que o coração realmente bate muito devagar e está desfalecendo. Well, he wouldn't let us in to pray for the baby. Bem, eles não nos deixaram entrar para orar pelo bebê. But when he got in there, well, the intern, the doctor, no sir, you can't do it. You got children of your own, you can't do it. Mas quando ele chegou ali, ora, o interno, o médico, não senhor, o senhor não pode fazer isso. Tem seus próprios filhos, o senhor não pode fazer isso. But yet, believing God, persuading. Todavia, crendo em Deus, persuadindo. Man was Catholic. O homem era católico. Then now, if the patient was dying and the priest was sure to give it the last rites, would you let him in? Disse, agora, ora, se o paciente estivesse morrendo e o padre estivesse aqui para fazer a última cerimônia, você o deixaria entrar? Oh, he has no children. Oh, ele não tem filhos. That's not the question. This is just as sacred as the last rite of the church. E agora esta não é a pergunta, isto é simplesmente tão sagrado como a última cerimônia, veja, da igreja. All right. Muito bem. Finally going in and kneeling down to the side of the baby and just prayed a simple little prayer. Laid hands upon the baby, said, Lord God of heavens and earth who created all things, you give us the divine power to break the power of Satan over this life. Finalmente entrando e ajoelhando ao lado do bebê, e simplesmente fiz uma simples pequena oração. Coloquei as mãos sobre o bebê e disse, Senhor Deus dos céus e da terra, quem criou todas as coisas, dá-nos tu o poder divino para romper o poder de Satanás sobre esta vida. In the name of Jesus Christ, Satan, come out of the child. It shall live. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia da criança. Ela viverá. Turned around. Father, thank you, Lord. Thank you. Mother and I began laughing and going on. Me virei. O pai,
Obrigado, senhor, obrigado. A mãe e os outros começaram a rir e a agir assim. The little nurse was upset. She said, "Say, you don't... I said, it's all right to have faith, but that baby's dying." A pequena enfermeira estava contrariada. Ela disse, ora essa, vocês sabem como... Disse, está bem ter fé, mas esse bebê vai morrer. Said, how can you act so unconcerned about it? Disse, como podem vocês agirem tão despreocupadamente quanto a isto? Why? That you misunderstood the doctor. So the doctor said the baby died. He's been unconscious now for over a day. That you misunderstood the doctor. Ora, disse, vocês entenderam mal o médico. Disse, o médico disse que o bebê vai morrer. Está inconsciente agora há mais de um dia. Disse, vocês entenderam mal o médico. The old patriarch said, no, I didn't misunderstand the doctor. I heard what he said, that the baby's dying. O velho patriarca disse, não, eu não entendi mal o médico. Disse, eu ouvi o que ele disse. Disse, o bebê vai morrer. That's why, but see, when this cardiogram shows that heart in that condition, that it's never in all history ever raised up again. Disse, ora, mas, veja você, quando esse cardiograma mostra aquele coração naquela condição, disse, nunca em toda a história jamais se levantou novamente. That's all right to have faith, but that faith can't do nothing now. Disse, tudo bem ter fé, mas, disse, isto não pode, a fé nada pode fazer agora. See, the old man with a study finger looked at the nurse and said, lady, you're looking to that chart. I'm looking to a divine promise. Vem. O velho homem com o dedo firme olhou para a enfermeira e disse, a senhora está olhando para esse gráfico. Eu estou olhando para uma promessa divina. Boy's even married now. All right. O menino até mesmo se casou agora. Correto. He laid like that for about 24 hours later. Now, once that heart began to come up, there it went. Ele ficou deitado daquele jeito por cerca de 24 horas deitado, e de repente aquele coração começou a bater mais rápido. E aí continuou. See, when a divine promise is made, God's solely under oath and obligation to take care of any of his promises. Vem, quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob juramento e obrigação de cuidar de quaisquer de suas promessas. And God is worth no more than what his word is worth. E o Deus vale não mais do que sua palavra. If that word is not effective, then God is not effective. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. That is God. Aquele é Deus. You believe it? Crê você nisto? God. É Deus. The Bible said in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And I'm worth no more than my word, and you're worth no more than your word. E não valho mais do que minha palavra, e você não vale mais do que sua palavra. If I had a handful of wheat laying here in my hand, laid on this desk, there would never be nothing but wheat laying there. Se eu tivesse um punhado de trigo que estivesse em minha mão e o colocasse sobre a mesa, ele nunca seria outra coisa a não ser trigo colocado ali. But plant that wheat in the ground, and it'll produce maybe a bushel of wheat. See? Mas plante aquele trigo no chão e ele produzirá talvez um alqueire de trigo. Vem. But the germ of life is in the wheat, but the wheat has to fall into the ground and die. Jesus said, or Paul, I believe it said, step a corn of wheat fall into the ground and die, it remaineth alone. See? Mas o germe da vida está no trigo. Porém, o trigo tem que cair no chão e morrer. Jesus disse, ou Paulo, eu creio, que disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Está vendo? And then this is God, His Word. Então, isto é Deus, sua palavra. And when that Word anchors down in the heart, E quando aquela palavra se ancora no coração, oh, I begin to see it. oh, se eu apenas pudesse fazer você ver isto. When that Word anchors there, it'll produce just what it says. It's God, it has to. Quando aquela palavra se ancora ali, isto produzirá exatamente o que ela disse. Ela fará exatamente... É Deus, tem que ser. But if you just say, well, I know the word's there. Yeah, that's right. You just lay a handful. Yeah, it'll be dormant. Mas se você apenas disser, bem, sei que a palavra está ali. Sim, isto é certo. Eles estão somente colocando as mãos sobre você, sim. Ela estará adormecida. That's right. It won't move because
certo, ele não moverá, porque, eu leio a Bíblia, mas até você ancorar aquilo e disser, sim, Senhor, isto é para mim, então algo vai acontecer. Tem que acontecer. Until that, it's just a written word. That's right. Até aquilo é apenas uma palavra escrita. Isto é certo. But when it's once anchored. Mas uma vez estando ancorada, Now, Abraham, he didn't look at his body. All right, Lord, we'll have the baby. agora Abraão, ele não olhou para seu corpo, disse, está bem, Senhor, nós teremos o bebê. On down, we could go for hours on this, but we don't want to take too much time. Poderíamos seguir horas com isto, mas não queremos tomar muito tempo. Now he comes to the place where little Isaac's born, Agora ele chega ao ponto que o pequeno Isaac nasce, and here he's going out after receiving him. e aqui ele está saindo depois de recebê-lo. And probably this Abraham is probably 120 years old, maybe for this time. 115, 20 years old. Little Isaac, probably 15, 18 years old. E provavelmente apenas Abraão tinha provavelmente 120 anos, talvez a esta altura, uns 115, 20 anos de idade. O pequeno Isaac provavelmente com 15, 18 anos. And God said, now Abraham, so I want you to take that boy up to the mountain up there and offer him up for a sacrifice. E Deus disse, agora Abraão, disse, eu quero que você leve este rapaz até a montanha lá em cima e ofereça-o como sacrifício. Now after he had received him, promising the father of nations, and here now, the only seed that he has, he said, take him up and destroy it. Agora, após ele tê-lo recebido, lhe prometeu o pai de nação e aqui agora a única semente que ele possuía. Ele disse, leva-o lá em cima e o destrói. Double check. Oh my. See? Verifique 2 vezes. Oh, que coisa. Vem. Now I know you was old and you believed me and I gave you this boy. Agora eu sei que você estava velho e você creu em mim, e eu lhe dei este rapaz. And now you got an idea here now the promise is going to be fulfilled because you got the boy. But now I want you to take the boy up and kill him. E agora você tem uma ideia aqui agora, a promessa será cumprida porque você tem um rapaz. Mas agora quero que você leve o garoto lá em cima e o mate. Now what did Abraham say then? Lord, now look, I want to ask you something. Bem, agora, e se Abraão dissesse, então, Senhor, veja agora, eu quero perguntar-lhe algo. Me here, maybe 120 years old, and I received this boy, and poor Sarah can't hardly get around. She's so old, and she's just wrinkled up and gone away nearly. Eu aqui talvez com 120 anos e eu recebi este rapaz, e a pobre Sara mal consegue sair por aí. Ela está tão velha e ela está toda enrugada e quase totalmente acabada. And here I'm an old man, have to lean on the staff and walking like this, just barely can walk maybe. E aqui estou, um homem idoso, tenho que me apoiar num cajado e andando assim, quase não consigo andar, talvez. And I'm so old, and the boy is a young man here. I see what you've done, but kill him? E estou tão velho e o rapaz é um jovem aqui. Eu vi o que tu fizeste, mas o que queres tu dizer que tenho que matá-lo? First, you'll tear my heart out, and then how am I going to be a father of nations and you go kill him? Primeiro, isto dilacerará meu coração. E então, como serei pai das nações e tu vais matá-lo? But Abraham didn't stagger. Said, yes, Lord. Mas Abraão não titubeou, disse, sim, Senhor. Takes the boy. Here they go. Didn't know how. Was his business a question? He obeyed. Ele leva o rapaz, ali vão eles. Ele não sabia como, não era seu dever questionar. Ele obedeceu. Your lady here might say, how am I going to walk? Maybe you've been crippled a long time. I don't know. A senhora aqui pode dizer, como vão andar? Talvez a senhora esteja aleijada por muito tempo, eu não sei. Maybe some residents say, well, the doctor told me I couldn't live, Brother Branham. I'm going to die. Talvez outra pessoa diria, bem, o médico me disse que não conseguiria viver, irmão Branham. Eu vou morrer. That's not what we're talking about. That's a natural thing. See? Não é disso que estamos falando. Esta é a coisa natural, veja. If you look at any of that, you'll never live. Se você olhar para qualquer coisa dessas, você nunca viverá. But you've got to look to a promise that God made, and that's the promise. See the inside of you. This outside is sin. Do you know that?
Mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez. E esta é a promessa. Veja o que está dentro de você. Isso do lado de fora é pecado. Você sabia disto? You know your body's sin? Você sabe que seu corpo é pecado? That's the reason don't try to perfect that body. It's sin. Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. You know that? Você sabia disto? It was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. And that soul was the same way until the soul died, and then was born again of God. Then that soul can't die. E aquela alma é da mesma forma até que a alma morra e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. The soul that sinneth shall die, but he that believeth on me has everlasting life. A alma que pecar morrerá, mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Then there's an immortal life living in that body. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Now that's like a stream coming from heaven like a core on the inside of a man. Agora isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro do homem. Now that's the part that's godly. It operates this body. Agora esta é a parte que é religiosa. Aquilo opera este corpo. But before this body can ever become perfected, the Spirit will bring it in submission to God. Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus. To make you war all the time, but constant. Paul said, we'll never get more than he. See? Para formar você, ele lutará todo o tempo constantemente. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele. Vem. Paul said, when I would do good, then evil is near. Paulo disse, quando faço o bem, então o mal está perto de mim. Vejam. And there's a constant war, the flesh against the spirit. E é uma guerra constante, a carne contra o Espírito. And here if you go look at the flesh, the doctor said, I believe, look how it's sinful, that you can't serve God. E aqui vai você olhando para a carne. O médico disse, e eu creio, veja quão pecaminoso. Então, você não pode servir a Deus. You've got to throw aside your senses. Você tem que colocar de lado os seus sentidos. God never gave you those senses to trust Him with. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. God gave you His Spirit to trust you. Deus lhe dá seu espírito para confiar em você, confiar nele. Your senses are only to contact, see, taste, feel, smell, and hear. Seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, tato, olfato e audição. But you yourself is that Spirit that lives in you. Mas para você, você mesmo, é aquele espírito que vive em você. And when that's been regenerated and the old man died and the new man born again, that is a part of God. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Then you become a son of God, an offspring of the Creator. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Then you can believe the impossible things because you're made up of the miracle working God. You're part of it. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. It would have been natural for me to drink. My daddy drank. Teria sido natural para mim beber. Meu pai bebia. It'd be natural for me to use tobacco. My daddy did. My generation behind me did. Seria natural para mim usar tabaco. Meu pai usava. Minha geração antes de mim usou. Someone said, why didn't you never smoke or drink? Alguém disse, por que você nunca fumou nem bebeu? Well, when I was just a lad before I started into it, the Holy Spirit came down and said, don't you do it. Bem, quando eu era apenas um garoto antes de eu entrar nisto, o Espírito Santo desceu e disse, não faça isso. That's the conversion, you see, in the beginning. Aí está a conversão, veja você, no princípio. And even way back before that, the morning I was born, when the angel of God stood over where I was at, that seed, what was in the ground, was changed from a cockleburr. E mesmo lá atrás, antes daquilo, na manhã que nasci, quando o anjo de Deus se colocou onde eu estava, aquela semente, enquanto estava no chão, foi mudada de carrapicho. Don't you see what I mean? You get what I mean? Não vê você o que quero dizer? Você compreende o que quero dizer? Then in there is the Spirit.
Então ali há um espírito, e dali está sua vida imortal. Then a man that's born to the Spirit of God does not commit sin. Então um homem que nasce do Espírito de Deus não comete pecado. You get the scripture straightened out. Toma-se a escritura corretamente, então. If the worshiper once purged has no more desire of sin or no more conscience of it. Se o adorador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar ou mais nenhuma consciência dele. In the Old Testament, the worshiper come in and offered his sacrifice, went back out with the same desire to sin. No Velho Testamento, o adorador chegava e oferecia seu sacrifício. Voltava com o mesmo desejo de pecar. But here it is. Yes. Hebrews said when the worshiper in this case who puts his hands on the Son of God's head and his sins are purged by the sanctifying power of God, there's no more desire in there for sin. Mas aqui está, entenda isto. Hebreus diz, quando o adorador, neste caso, quem colocar suas mãos na cabeça do Filho de Deus e seus pecados são purgados através do poder de santificação de Deus, não há mais desejo ali de pecar. Oh, there's where life lay. Oh, é ali onde a vida está. Then that makes you an offspring of Jehovah. Então aquilo faz você um rebento de Jeová. And Satan can't hurt me then without hurting my father. E Satanás não pode me ferir, então, sem ferir meu pai. You can't hurt that little girl there without hurting me, I'll tell you that. Você não pode ferir aquela garotinha ali sem me ferir, eu lhe direi isso. Can't hurt your children without hurting you. Não pode ferir seus filhos sem feri-lo. And then he's not willing that any should perish or suffer. E então, ele não deseja que ninguém se perca ou sofra. But now before this flesh here, before the flesh can be perfected, it has to die like the soul died. Mas agora, antes que esta carne aqui, antes que a carne possa ser aperfeiçoada, ela tem que morrer como a alma morreu. God never did have his perfect will for women and man to bring children in the earth. Nunca foi a vontade perfeita de Deus que as mulheres e os homens trouxessem filhos na terra. Did you know that? Você sabia disto? God made man himself out of the dust of the earth after the fall. Deus fez o homem ele mesmo, tirado do pó da terra, após a queda. I won't argue about that because you know I got some very funny views on it. Agora eu não discutirei sobre isto porque vocês sabem que tenho várias opiniões estranhas acerca disto. But after the fall, then woman brought children in the world. Mas após a queda, então a mulher trouxe filhos ao mundo. God told her because you take a life out of the world, you have to bring it in the world. Deus lhe disse, porque tiraste a vida do mundo, terás que trazê-la ao mundo. Look what kind of a life it was. After sex, desire, fleshly. Veja que tipo de vida era, segundo o sexo, o desejo, carnalmente. But then when that body dies and goes back to the dust of the earth, then God will take the immortal spirit out of it to the kingdom of God or to his throne, paradise. Mas então, quando aquele corpo morre e volta à terra, ao pó da terra, então Deus tira o espírito imortal dele para o reino de Deus ou para seu trono, paraíso. And then on the second coming of Jesus, my mother sitting there and my daddy is gone on, will never have to give us another body. But God will mold one. That's perfect and immortal and can't die. E então, na segunda vinda de Jesus, minha mãe assentada ali e meu pai que partiu, nunca terão que ceder esse outro corpo, mas Deus moldará um que é perfeito e imortal e não pode morrer. Now, Abraham takes Isaac and they start towards the mountain. Agora, Abraão toma Isaac e segue em direção à montanha. Now the ninth verse, and they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there. And laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Agora o versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Now just before coming, I can see him coming away. He didn't tell Sarah where they're going, because she would have screamed out. Agora, antes de irem, posso vê-los partindo. Não disseram a Sara para onde estavam indo porque ela teria gritado. I believe that it was
in Sarah's womb because she doubted it, even laughed when it said so. It was Abraham's faith. Eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre no ventre de Sara, porque ela duvidou daquilo. Até mesmo riu quando ele disse. Foi a fé de Abraão. So therefore, that's the reason it said, the prayer of faith shall save the sick. An individual's prayer. Portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo. The affectional, fervent prayer of a righteous man availeth much. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oh, if you only knew that in your hand, Christ gave us the authority with His name, by being Christian, the most powerful weapon the world has ever known. Oh, se você apenas soubesse que em sua mão, Cristo nos deu a autoridade, com seu nome, ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Prayer, it even changes everything. Oração, ela até mesmo muda tudo. It'll change the mind of God. It did do it. Ela muda a mente de Deus. Ela realmente o fez. After death was pronounced to a man, he prayed. God told the prophet, go back and tell him. I heard him. Após morte ser decretada a um homem, ele orou. Deus disse ao profeta, volte e lhe diga que eu o ouvi. There, prayer. Hold on. Veja aí, a oração. Fique firme. Billy Graham was asked recently. Perguntaram a Billy Graham recentemente. Max Bowles today is up there taking my book to Billy Graham on an interview. Matson Bowles está lá hoje levando meu livro para Billy Graham em uma entrevista. But they want me to follow him there at Washington now. That big auditorium, you can get it. Mas e eles querem que eu o siga ali em Washington agora, naquele grande auditório. Podemos ir. But now, is it the Father's will? Mas agora, será esta a vontade do Pai? Just that last night come to night before last to come to Seattle. Got a great meeting going there, Captain Alvarado wants to come there now for me. Come in. Eles acabaram de enviar ontem à noite para ir ou na noite de anteontem, para ir a Seattle, a uma grande reunião se realizando ali. E o capitão Al Ferrar e todos eles querem ir lá agora, que eu vá. They got a gospel meeting. One, but is it the Father's? That's the next thing. Eles têm uma reunião evangélica, querem uma, mas é esta a vontade do Pai? Esta é a coisa seguinte. Call me an auditorium free in Baltimore. 10,000 people don't have to pay a penny for it. Chamaram-me para um auditório de graça em Baltimore, com capacidade para 10.000 pessoas. Não tenho que pagar nenhum centavo por ele. 500 ministers with their names on paper left there at the house now. We'll sponsor 100%. We're all in prayer everywhere. 500 ministros colocaram seus nomes em um papel, lá em cima, em casa, agora. Nós patrocinaremos 100%. Estamos todos em oração, em todos os lugares. Now, Father, where do you want me to go? That's it. Agora, Pai, onde tu queres que eu vá? Esse lugar será o seguinte. You tell me now, and I'll go. There it is. Dize-me agora e irei. Estão vendo? É isto. Billy said, you know what I allow my success to? Billy disse, você sabe a que eu devo meu êxito? And I have no idea. Disse, não tenho nenhuma ideia. That whole little bitty meeting, you heard these meetings. Disse, eu faço pequenas reuniões. Ele soube destas reuniões. You went out in a little tent. It was out there in Los Angeles, just holding a small meeting. And all of Northwestern College fell to fasting and praying. Ele saiu com uma pequena tenda, foi ali em Los Angeles, apenas fazendo uma pequena reunião. E todos da faculdade Northwestern começaram a jejuar e orar. And God sent down about 15 newspaper reporters and turned in his meeting and scattered over the nation. E Deus enviou cerca de 15 repórteres de jornais e anunciaram sua reunião. E isso se espalhou pela nação. When I first started with these claims here, I told my church, stay on your face and pray. Quando a princípio comecei com essas declarações aqui, eu disse à minha igreja, permaneçam de rosto inclinado e orem. God began to move. First thing you know, I heard calls coming from Africa, from all over the world. How did it get in there? I don't know. Prayer went up. Deus começou a mover. De repente, soube de chamadas que vinham da África ao redor de todo o mundo. Como isso chegou lá, eu não sei. A oração subiu. Pray. Believe when you pray. That's it. Believe. Ore, creia quando você ora. É isto, creia. Abraham, when he was old, he believed, and God told him to go and he obeyed. Abraão, quando ele era velho, ele creu. E Deus lhe disse para ir e ele obedeceu. No
E ao sair a caminho, posso vê-lo tomar os servos e as pequenas mulas, e eles seguirem para alcançar o monte de Deus. Oh, I just love this. Listen to this. Oh, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam isto. He said to the servant, he said, you stay here while we go yonder, and the lad and I shall return. Ele disse ao servo, fique aqui enquanto vamos além, e o rapaz e eu voltaremos. Oh, excuse me. My emotions gets away from me sometimes. Oh, que coisa... Desculpe-me, às vezes minhas emoções escapam de mim. The lad and I shall return. How? I don't know. I'm going to bear to kill him. O rapaz e eu voltaremos. Como? Eu não sei. Eu vou subir ali para matá-lo. Now, when he knows somehow, some way, he would return. And here he had a knife sticking in his belt. Agora, quando ele sabia de algum modo que voltaria, e aqui ele tinha uma faca enfiada em seu cinto. And he laid the wood on Isaac's shoulder. E ele colocou a lenha nos ombros de Isaac. And Isaac went up the hill led by Abraham. E Isaac subiu a colina guiado por Abraão. Beautiful type. His only son. Taking to the hill. Belo tipo, seu único filho, levando-o para a colina. And the very altar that he laid his son on, he packed it up the hill on his back. E o próprio altar no qual ele colocou seu filho, ele o levou colina acima em suas costas. A type of God sending his son up Golgotha with a wooden cross on his back, the very cross he was nailed. And where God spared not his own son. Um tipo de Deus enviando seu filho Gólgota acima, com uma cruz de madeira em suas costas, a própria cruz na qual ele foi pregado, e onde Deus não poupou seu próprio filho. There, little Isaac looked around. He said, Father, he said, here's the altar, the fire. But said, where's the sacrifice? Ali o pequeno Isaac olhou por ali, disse, Pai, ele disse, aqui está o altar e o fogo, mas disse, onde está o sacrifício? He said, God will provide himself. Ele disse, Deus proverá para si mesmo um sacrifício. Found his only little son, put him up on the altar, pulled out the knife, and started to take his life. Amarrou seu pequeno filho único, o colocou em cima do altar, puxou o cutelo e começou a fim de tirar a vida dele. God, you gave him. Deus, tu o deste. And as he started to pull the knife down, an angel grabbed his hand, said, Abraham, Abraham, stay your hand. E quando ele começou a abaixar o cutelo, um anjo segurou sua mão, disse, Abraão, Abraão, para a tua mão. Just then a little ram bladed in the wilderness, got his horns hooked around some vine. Bem, então um cordeirinho, carneiro, baliu no deserto, ficou com seus chifres presos em algumas vinhas. Abraham rushed quickly, grabbed the ram, unloosed his son, and substitutionary, see, and killed the ram. Abraão correu rapidamente, agarrou o carneiro, soltou seu filho, e o substituto, vejam, e matou o carneiro. Then God spoke to Abraham, said, Abraham, I know now you love me. You haven't withheld anything from me. Então Deus falou com Abraão, disse, Abraão, sei agora que me amas. Tu nunca escondeste nada de mim. Now look, for the text I want, let's read it in the 13th and 14th verse. Agora veja, para o texto eu quero... Vamos ler isto no versículo 13 e 14. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by his horn. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. And Abraham went and took the ram and offered him up a burnt offering in the stead of his son. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto, em lugar de seu filho. You know who that ram was? That's Christ. Offered him up instead. Você sabe quem era aquele cordeiro? Ele era Cristo. O ofereceu em seu lugar. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jehovah Jireh, which was God's first redemptive name.
Jeová Jiré, o qual foi o primeiro nome redentor de Deus. Jehovah Jireh means the Lord will provide a sacrifice. Jeová Jiré significa o Senhor proverá um sacrifício. Now, he was Jehovah Jireh, he was Jehovah Rabbi, Massa, and on down like that. He has 7 compound redemptive names. Agora, ele era Jeová Jiré, ele era Jeová Rafa, Nissi e assim sucessivamente. Ele tinha 7 nomes compostos redentores. And substitutionary to a human life, took a lamb and offered up as a provided sacrifice that in Isaac all the nations would be blessed, and through Isaac came out Christ. E para substituir a vida humana, tomou um cordeiro e o ofereceu como sacrifício provido, pois em Isaque todas as nações seriam abençoadas, e através de Isaque veio Cristo. And we being dead in Christ take on Abraham's seed and are heirs according to the promise. E estando nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. There you are. Aí está você. And that brings, not in our bodies, E aquilo traz, não em nossos corpos, we are Gentiles in our bodies, we're sinners in our bodies, somos gentios em nossos corpos, somos pecadores em nossos corpos, but in our souls being born again, with the same spirit was up on faithful Abraham, that stream down in there makes us want to trust God. But the body gets scared. mas em nossas almas, nascendo novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão, aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. Oh, if we're the children of Abraham, let's be as Father Abraham was. Oh, se somos filhos de Abraão, vamos ser como o pai Abraão foi. Now, Jehovah Jireh, the Lord will provide the sacrifice. Agora, Jeová Jiré, o Senhor proverá o sacrifício. He did provide the sacrifice. Ele realmente proveu o sacrifício. Now, in Romans, the 4th chapter, let's begin the 17th verse. Agora, em Romanos, capítulo 4, vamos começar com o versículo 17. As it is written, I have made thee a father of many nations. Parenthesis. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Parênteses. Before him, whom he believed, even God, who quickens the dead, and calleth those things which be not as though they were. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Now you see? Agora você vê? Then we as Christians don't look, feel, see, taste, smell, hear when we're speaking to God. Então nós, como cristãos, não olhamos, sentimos, vemos, provamos, cheiramos, ouvimos quando estamos falando com Deus. We just believe God. And it was imputed to Abraham for righteousness. Nós simplesmente cremos em Deus, e isto foi imputado a Abraão por justiça. Now the senses are worldly instruments. You believe it? Agora, os sentidos são instrumentos mundanos. Você crê nisto? Now God can control them. I'll admit that. Agora, Deus pode controlá-los, eu admitirei isto. But they are not given to us to contact our Heavenly Father because He is not in human flesh. Mas eles não nos foram dados para entrarmos em contato com nosso Pai Celestial, porque ele não está na carne humana. God is a spirit, and we contact Him by spirit through faith believing. Deus é um espírito, e nós entramos em contato com ele por espírito através da fé crendo. Now, if we, hey, I have when I had any hair, I had wavy hair. It's like my daddy. Agora, se dissermos que eu tenho quando eu tinha cabelo, eu tinha os cabelos ondulados exatamente como meu pai. My daddy had close set eyes, deep, blue. Meu pai tinha os olhos bem juntos, profundos, azuis. Many people say you look like your dad, or look like your mother. Muitas pessoas dizem, você se parece com seu pai, ou se parece com sua mãe. Well, I have a lot of things that's like my people. Bem, eu tenho muitas coisas que são como meu povo. My old granddad built the tabernacle here. Meu velho avô construiu o tabernáculo aqui. Some say, oh, you're just like your granddad. Alguns dizem, você é exatamente como seu avô. You look like your granddad. Você se parece com seu avô. You talk like him. You have a nature like him. Você fala como ele. Você tem natureza como a dele. What is that? O que é isto? It's some
É alguma força que foi passada através daquela geração, que tenho aqui. You look like your parent or something about them. Você se parece com seus parentes, ou algo no tocante a eles. You see a little girl say, don't she look like her mother? Você vê uma garotinha e diz, ela não se parece com a mãe dela? She acts like her mother. Ela age exatamente como sua mãe. You've seen people do that. Vocês já viram pessoas fazerem isto. Now, if we are born of our Heavenly Father, God, who calls those things which are not as though they were, there's got to be something in us like that. Agora, se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem, tem que haver algo em nós daquele jeito. See? That's the reason that a real consecrated Christian that's all out for God looks to what God said instead of what you see or feel. Estão vendo? Esta é a razão que um verdadeiro consagrado cristão que deseja ardentemente a Deus olha para o que Deus disse em vez do que você vê ou sente. That's the earthly man. Este é o homem terrestre ainda. If we walk in the flesh, we can't please God. We walk after the Spirit. See? Se andarmos na carne, não podemos agradar a Deus. Andamos segundo o Espírito. Estão vendo? Now, God has done everything more than His duty was to do. Agora, Deus tem feito tudo, mais do que era seu dever de fazer. He sent prophets, priests, He sent His Son, He sent the Holy Spirit. Ele enviou profetas e sacerdotes, ele enviou seu Filho, ele enviou o Espírito Santo. He's done everything, and even took an oath by Himself that He would perform these things. Ele fez tudo e fez até mesmo um juramento por si mesmo de que ele faria estas coisas. Now, when God gets rich and deep down here, see, more you get of God in here, more you believe God. Because it's more of Him. Agora, quando Deus desce abundante e profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus, porque há mais abundância dele. And the more you cultivate this down here, the more you can believe God. E quanto mais você cultiva isto aqui embaixo, mais você pode crer em Deus. It's like a child. When he's a little bitty fella, maybe he doesn't know very much about it, but as he grows older, he begins to get knowing more of God. Exatamente como uma criança, quando ela é pequenina, talvez ela não saiba muito sobre isto, mas enquanto ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus. And that's when this Spirit is here, takes the nature of our Heavenly Father, who is God, like I take the nature of my earthly father, or my earthly parent. E é aí quando este Espírito aqui toma a natureza de nosso Pai Celestial, o qual é Deus, como eu tomo a natureza de meu Pai terrestre, de meu antepassado terrestre. Now, look. Oh, I just love this. Listen now. Agora veja, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam agora. God who quickened the dead and calleth those things which be not as though they were. Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. You know what? How did God make the earth? This earth that you're sitting on this morning. Sabe de uma coisa? Como Deus fez a terra, esta terra na qual você se encontra esta manhã? People don't want to believe in faith. As pessoas não querem crer em fé. How did God make the earth? Como Deus fez a terra? He spoke it. Amen. Ele falou. Amém. You see? Você vê isto? He spake. And the world come into existence. Ele falou e o mundo veio à existência. And this world this morning is the spoken word of God. And he believed his own word. E esse mundo, esta manhã, é a palavra falada de Deus. E ele creu em sua própria palavra. Hey, watch it. Aqui está! Observe isto! And if God, you're offspring of him, and God is in you, he'll believe his own word. Esse é Deus, e você é descendência dele, e Deus está em você, ele crerá na própria palavra dele. Though it can't be seen, felt, tasted, or anything, you believe it. Embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela. See what I mean? Vem o que quero dizer? For God in you will believe his own word. Is that right? Pois Deus em você crerá em sua própria palavra. Isso está certo? Then you don't look at things you see. You look at things that God said.
Então você não olha nas coisas que você vê. Você olha nas coisas que Deus disse. Man don't have very much victory when he goes down. O homem não tem muito